Bem-vindos ao ciclo de webinars promovidos no âmbito das atividades da rede de clubes Ciência Viva na Escola. São já mais de 200 os clubes Ciência Viva na Escola que temos e que promovem atividades relacionadas com a ciência e em parceria com entidades de investigação e entidades de divulgação da ciência. Vamos ter agora um ciclo de webinars com especialistas que são cientistas, que são investigadores e que, no fundo, vão trazer temas da atualidade, temas muito interessantes e por isso queremos que usufruam destes momentos de partilha daquilo que é o trabalho destes investigadores e destes cientistas e que também desta maneira façamos aquilo que já estava previsto no âmbito das dinâmicas da rede destes clubes, que é o aproximar os investigadores das escolas e as escolas dos investigadores. Infelizmente, em tempos de pandemia, ainda temos algumas atividades presenciais que não podemos realizar e por isso criámos este ciclo de webinars em que convidamos, como já vos referi, estes especialistas. Recordar que esta é uma iniciativa do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Educação em parceria com a Ciência Viva, esta agência que desde os anos 90 do século passado promove um conjunto de iniciativas de promoção da cultura científica e tecnológica junto de todos os cidadãos. Usufruam então destes webinars, partilhem-nos e até breve. O meu nome é Silvia Castro, pertenço à Direção-Geral da Educação e integro a equipa de coordenação nacional do projeto Clubes Ciência Viva na Escola. Este webinar, Ciência e Sociedade, faz parte de um ciclo de webinars que estão a ser desenvolvidos no âmbito desse projeto e o objetivo desses webinars é promover o contacto direto entre os coordenadores dos clubes Ciência Viva e cientistas. O objetivo é que eles se familiarizem com vários aspectos da atividade científica, do mundo daqueles que fazem ciência, para que depois possam transpor essa familiarização para os alunos, porque só assim eles podem compreender como a ciência é construída e podem também motivar-se para seguir carreiras científicas tão importantes e tão necessárias no mundo atual. Cada webinar integra um tema e tem uma entrevista com um cientista, e assim estamos hoje aqui com o Dr. José Matos, no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. O Dr. José Matos é investigador nesta instituição. Eu vou só fazer um breve resumo da sua biografia. O Dr. José Matos é biólogo, é doutorado em genética molecular, é investigador em biotecnologia e recursos genéticos. Para além disso, é bastonário da Ordem dos Biólogos, é coordenador nacional das Olimpíadas Portuguesas de Biologia, está também na direção das Olimpíadas Internacionais de Biologia, também já foi presidente das Ibero-Americanas. Tem experiência, muita experiência, aliás, em formação de professores, tanto em Portugal como no estrangeiro, formação de professores de Biologia, obviamente, e, para além disso, coordenou o projeto Biogénios e ganhou o prémio Ciência Viva Montepio na categoria de Educação em 2015, não foi? Estamos assim perante um cientista multifacetado que se desdobra por inúmeras áreas e eu queria, em primeiro lugar, agradecer em nome da Direção-Geral da Educação e da equipa de coordenação nacional dos Clubes Ciência Viva na Escola, queria agradecer por conceder-nos parte do seu precioso tempo para estar aqui e também o receber-nos aqui no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Oportunamente agradeceremos também à Presidência do Instituto o ter-nos recebido aqui. Dr. José Matos, eu vou começar por colocar uma questão. O que é que se faz neste Instituto? Qual é a missão deste importante laboratório de Estado? Bom, é um laboratório de Estado que tem polos um pouco por todo o país, com diferentes especificidades. Por exemplo, o polo do INIAV em Elvas é muito dedicado aos cereais e às leguminosas, pastagens e forragens. O polo de Alcobaça, mais dedicado à fruta,
investigação em fruta. Em Braga, por exemplo, temos uma espécie de Arca de Noé, onde estão as sementes de tudo quanto é variedade agrícola nacional. Em Santarém, um polo dedicado à parte animal. E estamos aqui em Oeiras, onde está o grosso da parte laboratorial. E, portanto, o INIAV é um laboratório nacional de referência para a sanidade vegetal, para a saúde animal, para os organismos geneticamente modificados, para a segurança alimentar, para a conformidade de fertilizantes, portanto, em várias valências. E, portanto, faz um misto de investigação e prestação de serviços. A prestação de serviços é importantíssima, portanto, tem parte de serviços de Estado. Portanto, não só o material alimentar, agrícola, agronómico, que nós importamos, mas também os que exportamos, tem que passar por um controle sanitário e, portanto, isso é maioritariamente feito no INIAV. E, portanto, tem esta componente em que nós temos, por um lado, uma parte importante de investigação, mas temos, por outro lado, uma parte de serviços ao Estado, mas também serviços aos produtores e, por outro lado, também uma missão de divulgação de ciência que nós acarinhamos e na qual temos um conjunto muito alargado de atividades. E neste contexto atual, quais são as potencialidades de um laboratório de Estado como o INIAV? Bom, por um lado, durante todos estes meses de confinamento, nós nunca paramos. Portanto, o INIAV é instituto prioritário e, portanto, nós estivemos sempre a trabalhar, exatamente porque como trabalhamos com segurança alimentar e as pessoas mesmo confinadas precisam de comer e, portanto, têm que ter garantia naquilo que estão a comer. E, portanto, nós mantivemos sempre a trabalhar em alturas de maior confinamento com equipas de espelho. Portanto, metade da equipa vinha nos dias e outras noutros para, se houvesse algum problema, não ter que ficar confinada toda a equipa e poderem assegurar, metade da equipa poder assegurar o trabalho. Mas, por outro lado, o INIAV fez logo muito no início também um centro de diagnóstico para testes à Covid e, portanto, em colaboração com outro laboratório de Estado, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, e, portanto, que recebíamos amostras também para fazer esses testes. E, portanto, a investigação também continuou, mas principalmente toda a parte de serviços não parou, exatamente para poder assegurar as nossas valências e que os cidadãos continuavam a ser servidos com aquilo que são as nossas competências. Agora uma última pergunta em relação ao INIAV, já passamos para perguntas mais direcionadas para a sua carreira. Há algum tipo de parcerias ou colaborações que o INIAV tenha estabelecido ou esteja a estabelecer com escolas, com o ensino das ciências em geral? Sem dúvida, sim. Por um lado, fazemos muita formação de professores, também aqui nas instalações, muitas vezes aos sábados, portanto pós-laboral, muitas vezes também em colaboração com o Centro de Formação da Ordem dos Biólogos e, portanto, fazemos várias formações aqui nos nossos laboratórios. Além disso, recebemos muitas visitas de escolas que nos podem contactar e os professores podem pedir para fazer uma visita com os seus alunos. Por outro lado, levamos cientistas às escolas, ou para palestras, ou mesmo para fazer aulas práticas com alunos, principalmente do secundário. Eu próprio faço isso regularmente. Temos muita colaboração no treino dos jovens que são selecionados para Olimpíadas de Ciência no estrangeiro, seja as Olimpíadas Europeias, seja as Olimpíadas de Biologia, ibero-americanas ou internacionais. Portanto, os alunos são treinados também parcialmente aqui e temos, por outro lado, protocolos com escolas que regularmente nos visitam com alunos ou mesmo professores para alguma formação adicional. Portanto, trabalhamos muito e, estando no Conselho de Oeiras, trabalhamos muito também com a Câmara de Oeiras, exatamente no Oeiras Educa, e, portanto, temos partilha de vídeos de algumas atividades em que são prioritárias as escolas do Conselho. Uma ampla colaboração, portanto. Sim. E agora, passando mais para... É um cientista multifacetado e agora vamos passar para a sua faceta enquanto bastonário da Ordem dos Biólogos. Qual é o papel que acha que uma ordem profissional que representa os biólogos portugueses pode ter no contexto atual? Bom, as ordens, na minha interpretação, as ordens profissionais servem para uma coisa principal, que é
a defesa do cidadão. Ou seja, a Ordem dos Biólogos o que quer garantir é que se um cidadão precisa de um biólogo para fazer um estudo de impacto ambiental, para fazer uma avaliação ambiental, que não é enganado e não há alguém que se faz passar por biólogo e não tendo as competências para fazer, vai fazê-los. É para isso que existe, é para defender o cidadão. Da mesma maneira que nós, quando vamos ao médico, queremos que o médico tenha lá um reconhecimento da Ordem dos Médicos em que ele é oftalmologista ou que tem aquela especialidade. E não é ele que se intitula especialista. Aqui também é a mesma coisa. Se um biólogo é especialista em genética humana, por exemplo, então que ele apresente o seu título de especialista de genética humana dado pela Ordem, que é uma garantia. Portanto, o primeiro ponto de vista é sempre a defesa do cidadão. E, portanto, o que faz, o que é que existe? As ordens têm uma delegação de poderes da Assembleia da República para regular a profissão. Portanto, a Ordem diz o que é que um biólogo pode fazer e o que é que não é das suas competências. Um biólogo que trabalha com animais, mas, por exemplo, não pode administrar medicamentos a animais, ou não pode prescrever, melhor dito, não pode prescrever, porque isso é um ato médico veterinário. E, portanto, define aquilo que pode fazer nas várias valências, na educação, na biotecnologia, na saúde humana, no ambiente, etc. E, portanto, é isso que nós fazemos, é regular as profissões e também, de certa forma, divulgar ao público aquilo que é a profissão de biólogo. Porque há um estereótipo muito grande do biólogo ser o indivíduo que está no campo com um colete e com os binóculos ao ombro a olhar para passarinhos. É também isso, e isso é muito importante, porque agora estamos nesta pandemia, mas recordem-se, quando foi a gripe das aves, quem for contactar para saber a que horas é que chegavam as aves contaminadas foi exatamente esses biólogos que estavam no campo com os binóculos, porque eles é que sabiam as migrações, as rotas de migração dos bandos das espécies, etc. E, portanto, é muito importante. Mas é muito mais do que isso. São indivíduos que estão a trabalhar nas empresas de biotecnologia, que estão a trabalhar na educação, que estão a trabalhar em toda a parte, todas as vertentes ambientais, seja terrestres ou marinhas, que estão a trabalhar na área da saúde. Se os biólogos deixarem de trabalhar hoje, amanhã não há reprodução medicamente assistida em Portugal. É toda feita por biólogos e, portanto, as pessoas não têm essa noção, porque, de facto, quem trabalha em reprodução humana trabalha com células, trabalha com gâmetas. Isso é o nome do meio dos biólogos, é coisa que nós estamos muito habituados a trabalhar. E, portanto, é também dar essa ideia de que em investigação, por exemplo, nos últimos 15 anos, se nós formos ver os prémios Nobel da Medicina e Fisiologia, foram maioritariamente atribuídos a biólogos. Deste ano, de 3 prémios da Medicina e Fisiologia foram atribuídos, 2 foram atribuídos a biólogos e os da Química foram atribuídos a 2 biólogas. Portanto, a parte da investigação é uma componente fortíssima e isso foi muito, muito importante nesta altura. A sequenciação dos genomas dos vírus, que é importante para saber de onde é que vieram os vírus, se já estão a sofrer mutação ou não, qual vai ser a vacina que vai ter mais efeito na população portuguesa ou se todas têm, tudo isso é com base em dados científicos feito maioritariamente por biólogos nos seus centros de investigação. Portanto, o papel durante esta altura foi muito importante, para além de que muitos biólogos também se reuniram e montaram centros de testes à Covid, que permitiu que em Portugal se fizesse mais de 4 milhões de testes já, e por detrás de cada um desses testes, maioritariamente estão biólogos a realizá-los. E agora passávamos para a sua faceta enquanto coordenador nacional das Olimpíadas Portuguesas de Biologia, que eu sei que é um projeto muito acarinhado pelo Dr. José Matos e também pela Direção-Geral da Educação. Qual é que é a importância que acha que um concurso desse tipo pode ter para os alunos? Eu diria que tem uma enorme importância, não só para os alunos, como também para os professores. Para os professores, porque têm uma competição com testes teóricos e testes práticos de biologia que vão muito para além daquilo que é o currículo normal de biologia nas escolas e, portanto, permite ir mais longe. E permite também despertar nos alunos uma maior curiosidade e um maior interesse e ir além, fazer mais pesquisa de outros temas e estudarem outros temas. Para os estudantes é muito importante porque, além de terem contacto com outras áreas da biologia
que não tinham contacto. Têm contacto com uma parte prática, vão fazer trabalhos em universidades, em centros de investigação, contactar cientistas, aprender coisas novas, mas essencialmente também terem um contacto entre eles, não só a nível nacional, em que conseguimos nas finais juntar várias dezenas de estudantes muito apaixonados pela biologia e pelo trabalho laboratorial e que se juntam e que convivem muito durante 3 dias naquelas provas, mas principalmente para aqueles que têm a felicidade de participar em competições internacionais e que têm vários aspectos que são muito importantes. O primeiro aspecto é um estudante português, que pode ser de Freixo de Espada à Cinta, de Castro Daire, de onde for, e vai descobrir que o mundo não acaba ali na esquina. E vai descobrir que num dia está na sua terra, no dia seguinte está a conversar com estudantes do Cazaquistão, do Turcomenistão, de países que eles nem sabiam que existiam, nunca conheceram ninguém daqueles países e aprendem muito sobre diferentes culturas, e isso dá-lhes uma visão global e de tolerância que é muito, muito importante. Mas também todo o convívio social e todo o convívio cultural. E depois há outra coisa que é muito importante, que é a autoconfiança. Porque estes alunos, estes estudantes, vão para as provas internacionais como sendo os melhores da sua competição no país, e depois, quando convivem com os chineses, norte-americanos, alemães, australianos, pensam que vão ficar em último nas classificações, que vão ser os piores do mundo. E no final de uma semana, eles descobrem que conquistam medalhas e que, afinal de contas, eles são tão bons como os jovens da idade deles em toda a parte do mundo. E isso é muito importante, é saber que não é uma fatalidade ser português, que o ensino em Portugal tem um nível muito elevado e que, embora eles não tenham essa autoconfiança, depois conseguem atingir patamares que também são atingidos pelos outros países com muito mais recursos do que o nosso. E, portanto, isso é muito importante. Por um lado, a tolerância, a aprendizagem de uma cultura global, mas também a autoconfiança e depois a descoberta da investigação, do espírito científico, do método científico. E isso é muitíssimo importante. Eles vão aprender também a começar a pensar como investigadores. E uma questão interessante é que nas Olimpíadas de Biologia, a maior parte dos alunos que conquistam os lugares cimeiros vão para a medicina, na sua maioria. Mas o que tem acontecido ao longo destes anos é que quando eles acabam o curso de medicina, alguns deles, devido às Olimpíadas, seguem uma carreira de investigação e não uma carreira clínica, porque lhes ficou aquele bichinho da investigação, descobriram um mundo para o qual eles não estavam despertos. E isso é extraordinariamente importante. Eu penso que já foi respondendo, o Dr. José Matos foi respondendo já à pergunta que eu lhe ia colocar assim, que é como é que os nossos alunos se têm portado nas competições internacionais. Portanto, pelos vistos, têm ganho medalhas. Sim, têm ganho, embora eu confesso, eu digo sempre aos alunos que as medalhas são muito importantes no momento em que se conquistam, em que sobem ao palco e podem levar a sua bandeira, mas não são mais importantes. Na realidade, a medalha que conquistaram vai para dentro de uma gaveta em sua casa apanhar pó e nunca mais de lá sai. O que lhes vai ficar são os amigos que eles fizeram, os conhecimentos que eles adquiriram, a maneira como aqueles conhecimentos os foram ajudar muitíssimo nos primeiros anos da universidade, para fazerem as suas cadeiras com muito maior facilidade, mas essencialmente o despertarem para o outro mundo e despertarem para que o mundo da ciência e da investigação é muito importante. E é isso que eles vão guardar as fotografias, vão guardar as memórias, vão guardar as amizades que fizeram numa semana e que podem durar para uma vida inteira e que depois fazem intercâmbio e vão visitar os jovens de outros países e eles vêm visitá-los a eles, e isso é a parte mais importante. Independentemente disso, de facto, ainda não houve nenhuma participação portuguesa em que os 4 estudantes que fazem a nossa equipe regressassem sem medalhas, portanto têm sempre prémios. A maior parte deles consegue conquistar medalhas e, na realidade, dá-lhes uma enorme satisfação, e a mim dá-me também uma enorme satisfação por aquilo que lhes dá a eles e aos seus professores, porque nós, as Olimpíadas Portuguesas de Biologia, não sei se ainda é a única, mas foi seguramente a primeira que sempre deu prémios não apenas aos estudantes que conquistavam os lugares cimeiros, mas também aos seus professores, porque sem os professores não se faz nada e não há milagres. Portanto, professores que acompanham os alunos numa escola que ano após ano tem alunos nas finais,
e por vezes até quando aquele professor se reforma ou quando aquele professor muda de escola, aquela escola baixa nesses rankings, portanto é sempre sobre professores e não sobre escolas. E agora, passando para questões já mais globais relacionadas com a ciência, a sociedade, por vezes, aliás, frequentemente, é muito crítica em relação à ciência, aos cientistas, mas atualmente estão desesperadamente virados para os cientistas. O que tem a comentar sobre esta mudança? Bom, há um fenómeno relativamente novo na sociedade, que são as redes sociais. E, portanto, o que acontece é que nós, no passado, os órgãos de comunicação, que eram as televisões e os jornais, era muito selecionado a informação que era transmitida por esses veículos e, portanto, havia uma exigência de alguma responsabilização das pessoas que transmitiam essa informação. E agora, com as redes sociais, qualquer pessoa, em sua casa, acha que a sua opinião vale tanto como a de outro qualquer. E o que não é mau, mas o que é mau é que lhe dá a autoridade para começar a falar daquilo que não sabe. E o que é muito mau são pessoas que falam daquilo que não sabem. E, portanto, o que acontece é que há cientistas e investigadores que transmitem informação corretíssima, muito rigorosa sobre aquilo que está a acontecer e a situação que estamos a viver, e depois há alguém que, muito por isso, simplesmente diz que não acredita nisso porque alguém lhe disse que uma teoria da conspiração e que as vacinas foram só para ganhar dinheiro porque eram donos de não sei o quê, e, portanto, tem uma desconfiança em relação àquilo que são conhecimentos científicos sólidos que não fazem nada bem. Portanto, aquilo que eu pessoalmente, através, por exemplo, da Ordem dos Biólogos, nós temos feito é sempre veicular informação rigorosa, sem qualquer tentativa de convencer as pessoas a tomarem uma posição. A pessoa toma a posição que quiser, mas pelo menos que tome essa posição com uma informação rigorosa. E isso os cientistas fazem-no maioritariamente. Portanto, obviamente que há profissionais, normalmente não cientistas, não investigadores, mas profissionais mais técnicos, que resolvem também ter outras opiniões, e o facto de haver opiniões, num caso ou noutro, ligeiramente diferentes, não é grave, desde que sejam baseados em dados científicos rigorosos. E depois as pessoas tomam a posição que queiram, mas o problema principal não está nos investigadores, está sim naquilo que são, ou por vezes, interpretações com interesses político-partidários sobre esses dados, ou apenas teorias da conspiração de alguém que gosta de estar do contra e gosta de dizer coisas que, de facto, confundem as pessoas e estamos a assistir, de facto, a muita desinformação e que confunde as pessoas. E a comunicação social? Qual o papel da comunicação social no meio disso tudo? Eu acho que a comunicação social deve ter exatamente a exigência do rigor. Portanto, não deve veicular informação de qualquer pessoa só porque vai dar mais audiências, mais público, mais leitor. Mas tem que ter uma preocupação de rigor e não transmitir coisas que o jornalista sabe à partida que não é verdade, que não é rigoroso, mas não interessa, é a opinião da pessoa, e opiniões contrárias por vezes dão mais público, dão mais audiências. Por exemplo, obviamente que qualquer pessoa com um mínimo de discernimento sabe que nós vivemos num globo, que a Terra é redonda, esférica. Se eu quiser ir a um telejornal dizer que a Terra é esférica, ninguém me aceita. Mas se eu for defender com argumentos mais estúpidos que a Terra é plana, só porque é bom ter um indivíduo diferente para que as pessoas digam, olha, o que aquele palhaço está a dizer, ele vai poder aparecer às 8 da noite nos noticiários. Portanto, aquilo que é exótico, independentemente de ser rigoroso, acaba por ser mais chamativo. E isso eu acho que há, de facto, alguma responsabilidade nos jornalistas em procurar esse exótico e não o rigor. Não, rigor. E agora uma pequena provocação, será que os cientistas ainda têm aquela imagem de ser estranhos, lunáticos, meio excêntricos, ou começam a ser seres mais próximos das pessoas? Eu acho que, vamos ver, há estudos interessantes que se fazem, por exemplo, a pedir a crianças para desenharem um cientista.
e mais ou menos aquilo vem sempre a imagem do Einstein. Portanto, um homem velho de cabelo desgrenhado. E a realidade é totalmente distinta. Neste momento, os cientistas são maioritariamente mulheres, são maioritariamente jovens e, portanto, aquele estereótipo, obviamente, que não corresponde à realidade. Agora, é um facto que, devido à dedicação que os investigadores têm naquilo que estão a estudar, é tão exigente e obriga a uma concentração tal que, por vezes, dá-lhes alguma distração em relação àquilo que se passa à volta deles e, portanto, transmite essa imagem do cientista louco que não se apercebe depois do preço das coisas ou do que é que está, ou se estava uma música a tocar ou não, porque está sempre muito embrenhado naquilo que está a fazer. Portanto, isso acontece mas também acontece muito com artistas. Portanto, há de facto, vivem num mundo tão profundo que por vezes o que está à volta passa-lhes um bocadinho ao lado, mas momentaneamente, depois concentram-se, depois conseguem obviamente ter uma postura que não é diferente de qualquer outra pessoa e são seres humanos absolutamente normais que têm um trabalho algo diferente. Já agora outra questão que eu gostaria de colocar, nós já falámos muito na relação entre ciência e sociedade. E dentro da comunidade científica, num âmbito mais restrito, entre os cientistas, entre as várias instituições que fazem investigação científica, como é que essa relação, a competição ou a colaboração, como é que isso influencia o processo de construção da ciência? Bom, de facto, há competição em ciência, porque, tal como no atletismo, quem chega primeiro é mais reconhecido, quem chega em segundo esforçou-se tanto, mas porque chegou 1/1000 de segundo depois já não tem aquela projeção. E, portanto, também em ciência, quem chega primeiro aos resultados publica primeiro. Quem vai tentar publicar depois, assim, já não é novo, já houve uma publicação, já tem mais dificuldade. E a avaliação do mérito científico, da atividade científica, é exageradamente medida pelo número de publicações e, portanto, há uma competição, de facto, para quem é que consegue publicar nas revistas científicas mais cotadas. Mas aquilo que também esta pandemia nos veio mostrar é que os cientistas são capazes de ser das profissões mais solidárias que existiam. Reparem, na China, a partir do momento em que foi detectado este vírus, cerca de uma semana depois, menos de uma semana depois, já estava sequenciado o genoma de todo o vírus. Nunca nenhum organismo tinha sido... Uma semana. Nunca nada tinha sido tão rapidamente. Mas mais do que isso, eles podiam ter agarrado nessa sequência e dizer, ok, vamos mantê-la secretamente nós, porque temos empresas farmacêuticas e vamos nós tentar desenvolver uma vacina e ganhar dinheiro com isso. E imediatamente aquela informação foi divulgada para todo o mundo. E em todo o mundo, com aquela informação, naquele preciso momento, as empresas e os investigadores começaram a trabalhar nas vacinas. E foi por isso, uma das razões, porque conseguimos reduzir tanto o tempo de produção desta vacinação. Depois houve outras razões, por exemplo, normalmente fazem-se os testes e só depois de haver uma aprovação é que a empresa avança com uma fase de produção, porque não vai produzir uma coisa que não sabe se depois vai vender ou não. Aqui não, a partir do momento em que os primeiros resultados eram promissores, começaram logo a produzir. Se aquilo chegasse ao fim e não funcionasse, todo aquele dinheiro era perdido. Mas a urgência mundial era tão grande que houve um risco de dizer vamos começar já a produzir, e isso fez com que, a partir do momento em que está aprovado, então já temos aqui um lote enorme de vacinas para produzir. E isto fez-se porque houve, de facto, uma colaboração muito grande dos cientistas, independentemente das fronteiras, independentemente das origens geográficas. Compare isto, por exemplo, com a colaboração ao nível político na Europa. Dentro da União Europeia, cada país tomou as medidas que quis, não colaborou com outros, não houve tentativas de articular a nível europeu. Uns fechavam fronteiras, outros abriam, uns impediam. Portanto, não houve uma articulação. Na ciência, houve. E, portanto, eu acho que os cientistas, há a competição, mas quando a necessidade é maior e a urgência é maior, são muito unidos e partilham e avançam, e
Uma coisa é a investigação que se faz pública, que são resultados que são maioritariamente divulgados para toda a gente. Outra coisa é a investigação que fazem privadamente para desenvolver os seus próprios produtos, e aí normalmente há mais problemas de querem produzir patentes, etc. E, portanto, há toda uma propriedade intelectual e todo um dinheiro envolvido que impede essa abertura tão grande. Mas, maioritariamente, a nível de laboratórios, nomeadamente laboratórios de Estado, como em Portugal, houve, de facto, uma colaboração muito grande, nunca vista antes. Interessante. E no meio de toda esta dinâmica do desenvolvimento científico, que agora nestes últimos tempos enfim, foi mesmo muito acentuado e revelou-nos todas essas particularidades, como é que fica o ensino? O que é que se pode fazer? O ensino das ciências tem que acompanhar, de certa forma, esta dinâmica. Sim. O que é que se pode fazer em termos de ensino das ciências? Bom, o que se pode fazer é revisitar os currículos regularmente. Eu acho que, por exemplo, nas ciências biológicas não tem sido feito nos últimos tempos e deveria ser feito. Eu, na minha opinião pessoal, os currículos estão desajustados e o que acontece é que os jovens estudantes ouvem no telejornal algumas notícias, leem na internet outras notícias e vão perguntar aos seus professores: olha, isto é o quê? E aquilo não vem no currículo e os professores têm alguma dificuldade em responder porque os manuais não acompanham, os currículos não acompanham e, portanto, por exemplo, eu acho que este Nobel da Química que foi dado este ano às senhoras Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, que permite editar DNA, portanto eu tenho uma sequência de DNA A, C, G, T, aquele T é uma mutação que provoca uma doença, devia ser A, C, G, A, e está um T, e agora é possível com esta tecnologia, como se fosse num processador de texto, em que eu tenho uma palavra errada e vou lá corrigi-la, é possível ir lá, remover o T, colocar um A e resolver um problema genético. Portanto, isto potencialmente é uma inovação gigantesca e que potencialmente vai permitir a resolução de muitas síndromes genéticas. Isso deveria ser explicado aos alunos do secundário, porque isso vai ser algo de que eles vão ter que viver no futuro, vão ter que tomar decisões até em termos de bioética, se se pode fazer em humanos ou não, como é que se pode fazer. E, portanto, é importante as pessoas estarem alertadas para isso, mesmo que não sigam uma profissão das ciências biológicas. Mas enquanto cidadão, se nós vamos votar em políticos em partidos políticos que têm um programa sobre sim ou não organismos geneticamente modificados, sim ou não desta edição de DNA, sim ou não de aterros sanitários, etc., tem que saber o que é um organismo geneticamente modificado, o que é um aterro sanitário, porque senão está a votar só pela cara bonita do político ou da política. E, portanto, há todo um conjunto de informação que deveria ser administrado e pode ser administrado nas escolas. Bastaria, por exemplo, na flexibilização do currículo, que houvesse um bocadinho para os professores falarem sobre os acontecimentos dos últimos anos. E é possível falar em termos que os alunos entendam, que as pessoas entendam e que fiquem alertados para isso. Não é porque vão trabalhar naquilo, mas têm que estar alertados para as potencialidades para saber o que é que aí vem. Dr. José Matos, estamos a chegar ao final da entrevista e eu ia-lhe pedir se podia deixar uma mensagem para os alunos, professores, comunidade em geral, acerca da atividade científica da ciência. Bom, enfim, a primeira palavra é ânimo. Estamos a viver tempos complicados, os professores tiveram que se adaptar muito rapidamente a um formato diferente, em vez de presencial ser online. A Ordem dos Biólogos fez vários cursos online para ensinar professores a trabalhar com diferentes plataformas, o que é que tinham para tentar facilitar essa sua vida. Mas ânimo, porque isto vai acabar e nós vamos voltar ao presencial. Pode até ser com um acompanhamento online que venha também enriquecer isso, mas o presencial é absolutamente fundamental e toda a gente está de acordo com isso. Para os alunos, eu diria, essencialmente, sejam muito curiosos. Sejam curiosos. Eu comecei a estudar antes do 25 de Abril.
e eu lembro-me que estava a estudar a Grécia em História e surgiu a palavra democracia e nós perguntávamos o que é democracia e a professora disse, isso não vem no programa. E ninguém se questionou, para nós era suficiente, não vinha no programa, tudo bem. Eu tenho sempre esta memória de que eu estava, enfim, na cidade, era um aluno de cidade, na terceira classe e tinha uma prova de geografia em que a pergunta era quais são as mais férteis, as charnecas ou as lesírias? E eu sabia que a resposta era lesírias. Eu não fazia a mínima ideia do que era uma charneca, do que era uma lesíria ou o que era ser fértil, mas não me questionava sobre isso. O que me ensinava era, tens que saber que a resposta é esta. Sabendo a resposta, cumpriste o teu papel. E o que eu digo aos alunos é, não fiquem só pela resposta correta, perguntem porquê, porquê é que é assim, porquê é que nós de manhã acordamos sempre com mau hálito, porquê é que nós temos mais vontade de ir à casa de banho quando chegamos a casa do que quando estamos na rua. Perguntem-se essas coisas e tentem saber se há respostas para elas, vão descobrir que as respostas são interessantes e divertidas e se não houver resposta, pensem vocês numa hipótese, pensem vocês porque é que será e tentem confrontar as pessoas com tudo, sejam muito curiosos. As crianças são muito curiosas, as crianças, os bebés pequeninos perguntam porquê a tudo, até levarem os pais à loucura. E porquê. E adultos perdem isso. E depois são tão reprimidos que chegam à adolescência e já não querem perguntar a maior parte das coisas. E portanto mantenham-se crianças, perguntem sempre porquê. Não se pode... Os meus pais diziam-me, almoçaste, não podes tomar banho na praia ou na piscina durante 3 horas. E eu aceitava aquilo bem e depois via alemães a acabarem de comer e atirarem-se para dentro de água e dizer, então, mas eles foram. Mas esses são estrangeiros. E aquilo para mim chegava-me, eu não me questionava sobre aquilo, aceitava tudo o que me diziam. E, portanto, aquilo que eu enfim, se é um conselho para se dar aos alunos é mantenham-se curiosos, tentem ler muito mais do que aquilo que lhes ensinam, tentem descobrir muito mais do que é o simples programa, confrontem-se com colegas, perguntem-se, questionem-se sobre tudo, porque é daí que vem a luz, é exatamente da dúvida do conhecimento. Tentem ser o melhor que consigam, tentem descobrir qual é a área que mais gostam, tentem descobrir o mais cedo possível, muitos são mais tarde, muitos são aos 20 e tal anos, é que pensam o que é que eu gostaria de fazer na vida, mas quando descobrirem, quando houver aquele clique do que é que eu estava a fazer na vida, tentem ser o melhores possíveis nessa área e tentem saber o mais possível sobre essa área. E se conseguirem ser o melhor que conseguirem numa determinada área, não tenham problemas com o emprego, não sei quantos, porque ele vai aparecer. Se não for aqui, é na Austrália, mas vai aparecer e, portanto, sejam corajosos e não tenham medo. Dr. José Matos, com esta interessante mensagem, damos por fim a entrevista e eu queria, em nome da Direção-Geral de Educação e da equipa de coordenação nacional do projeto Clube Ciência Viva na Escola, queria agradecer-lhe mais uma vez esta interessante entrevista do ponto de vista das mensagens e daquilo que deixou para os jovens, para os professores e penso que para a comunidade em geral. E damos por fim a entrevista. Muito obrigado.